Nosso assunto ainda é namoro bíblico e esta é a quarta mensagem, e dentro do texto que vamos examinar é a segunda mensagem. A título de introdução, nós vamos passar rapidinho sobre o que já falamos no domingo passado. Nós vimos que Deus nos chamou para santidade. Vimos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vimos que a razão para a santidade é que Deus é santo. Então nós devemos ser santos também. Vimos que a nossa santidade deve ser aperfeiçoada. E perguntamos como nossa santidade é aperfeiçoada. Primeiro, nossa santidade é aperfeiçoada quando temos o temor de Deus. 2 Coríntios 7:1 diz assim: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne, ou do corpo, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Em segundo lugar, a nossa santidade é aperfeiçoada quando nos purificamos de toda a impureza do corpo e do espírito. O texto é o mesmo e diz: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Portanto, nós não devemos nos colocar em julgo desigual com descrentes. 2 Coríntios 6 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Nós perguntamos: quem são os descrentes? São os que não creem em Jesus, são os que não temem ao Senhor. E onde eles estão? Primeiro, eles estão em todo lugar no mundo. A palavra do Senhor diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em segundo lugar, nós vimos que os descrentes estão no meio do povo de Deus. E vimos isso na parábola do joio e do trigo, quando o Senhor mostra que o Senhor Jesus semeia a palavra no coração dos homens, mas que o diabo também semeia o trigo, o joio. E por isso nós temos também os descrentes no meio dos crentes. Então, não é o fato da pessoa carregar uma Bíblia, não é o fato de uma pessoa vir à igreja, não é o fato de uma pessoa intitular-se evangélica, nem de ter sido batizada nas águas. Isso não a faz um crente. Eu creio que nós temos um número muito maior do que se pode supor de descrentes entre os chamados crentes. Mas você então não deve ser íntimo de quem não tem Jesus, de quem é descrente e de quem é um falso crente. Pelas seguintes razões. Primeiro, a justiça e a injustiça não têm nada em comum. Esse texto nós vimos, mas vimos assim, batidão, na última semana, e agora nós vamos ver isso pormenorizadamente. O texto diz: pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça, há possibilidade de a justiça fazer uma sociedade com a injustiça? E a resposta óbvia é: não há. Ou não tem como haver isso. A justiça de Deus deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Mateus 6, Jesus nos ensinou dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O crente, mais do que qualquer outra pessoa, deve buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. Poderíamos falar o tempo todo nesta manhã sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, primeiro, ela nos é atribuída
através de Jesus. Nós não somos justos, não somos pessoas que têm uma ficha de justiça, muito pelo contrário. Nenhum de nós pode buscar para si esse título de justo, mas o Senhor nos deu esse título, porque Ele que é o justo, ao se fazer homem, foi à cruz, derramou o seu sangue por nós, e através do seu sacrifício Ele tornou justos todos aqueles que nele creem. Mas ninguém se torna justo por meio da fé em Jesus para permanecer na prática da injustiça. Se Ele nos justificou, Ele também nos transformou, e Ele nos leva e nos ensina a viver uma vida de prática da justiça. Então, como podemos praticar a justiça? Por meio dele, através dele, pela sua palavra e confiando no seu poder de nos capacitar para isso. Então, não há como nós nos unirmos intimamente com uma pessoa que não tenha essa visão, não tenha esse entendimento, e por mais correta que ela seja, não será a justiça que Deus tem planejado para mim e para você. O reino de Deus é caracterizado pela justiça. Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vejam que é uma justiça que vem do Espírito. Não é a que eu procuro fazer, não é a que eu acho, mas é a justiça que vem pelo Espírito. É Ele que imprime essa justiça e me leva a praticar a justiça no dia a dia e em cada circunstância. A palavra de Deus é clara em dizer que o juízo de Deus virá contra toda impiedade e injustiça. O texto é muito forte e claro. Romanos 1,18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O que o texto está falando? Daqueles que pegam a verdade, pegam a justiça, torcem-na e praticam, portanto, a injustiça. Os irmãos sabem que qualquer pessoa pode pegar a própria palavra de Deus e torcê-la de tal modo a se ajustar à sua conveniência. É um malabarismo que muitos fazem, muitos conseguem fazer. Bem, aqui não está dizendo necessariamente o que a gente lê, mas a gente pode entender que aqui, e a pessoa então coloca o que ela quer. Ela muda, ela altera a palavra de Deus e ela diz o que a palavra de Deus não diz, ou então diz assim: bem, não é bem assim, não precisamos ser tão rigorosos, não é tão ao pé da letra. Então existem muitos subterfúgios, existem muitas maneiras racionais de alterar e adulterar a palavra de Deus, tornando-a conveniente aos nossos interesses. E a palavra de Deus é clara: a ira de Deus é revelada dos céus. Isso fala de um juízo prestes a ser manifesto contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade, que tolhem a verdade para praticar a injustiça. Nós estamos sempre em contato com informações da mídia quanto a pessoas que praticam corrupção, que se envolvem por caminhos tortuosos, e elas estão tão acostumadas a fazer isso que elas acham que isso é a coisa mais normal, e que bobo é aquele que não faz. E elas fazem isso durante anos, durante muitas ocasiões, até que elas são apanhadas, e isso vem a público, principalmente se é uma pessoa que é conhecida do povo e
como são os políticos. Então, aí cai em cima dessa pessoa. Mas enquanto ela pôde, ela manteve-se anônima, ou manteve-se oculta, manteve-se praticando essas coisas, e às vezes está pronta a fazer outra vez, porque acha que todo mundo faz. E uma pesquisa feita já há algum tempo atrás revelou que a maior parte dos brasileiros acha isso muito normal, que eles também fariam se estivessem no mesmo lugar. Então, é essa mentalidade do mundo, e na realidade o que se diz aí fora, o conceito que se tem é que o mundo é dos espertos, e o mundo está para quem sabe aproveitar as oportunidades de tirar o melhor proveito para si mesmo, e o outro que se lasque. Bem, então não há como nós nos unirmos, quer para uma sociedade comercial, quer para um evento, quer para um casamento, com uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade. Alguém vai dizer: ah, mas a pessoa que eu conheço não é crente, mas ela não tem essa mentalidade. Olha, eu não confio em ninguém. Quando eu digo que não confio em ninguém, é porque Jesus disse que ele bem sabia o que havia no coração do homem. E ele disse que é do coração do homem, que ainda não é salvo naturalmente, é que procedem todas as práticas iníquas. O homem só não pratica determinados males porque ele não tem oportunidade, mas vontade ele tem. E ele só não pratica o mal se ele conhece a Deus e prevalece nele o Espírito de Deus e o poder de Deus na vida dele. Se ele não tem Jesus, ele não vai ter condições de viver uma vida como o Senhor planejou para ele. Eu não estou dizendo que o crente não peca, que o crente não erra, mas o crente, se ele é crente, ele não consegue errar e ficar bem consigo. Se ele errar, ele vai ter que pedir perdão, ele vai ter que restituir, ele vai ter que admitir, porque senão, ou ele não fica bem com Deus, não fica bem consigo mesmo, e a menos que ele seja um falso crente, aí ele vai ficar bem. Aí ele consegue fazer tudo aquilo que todo mundo faz e se dá bem, aparentemente, até que o juízo de Deus venha sobre ele. É por isso que o homem sem Deus é cheio de injustiça. Quem diz isso é a palavra Romanos 1:29, vai descrevendo a degradação do homem, e diz: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. E a isso não foge nenhuma pessoa. Pode ser a mais aparentemente sensata, pode ser a mais correta. A palavra de Deus é clara. Quem tem a coragem de admitir, admite. Eu e você, se não é Deus em nós, eu não sei o que seria da minha vida sem Deus. Porque propensão para fazer o que não deve, eu sempre tive. E eu creio que não sou eu o privilegiado, não. Todos nós que estamos aqui somos farinha do mesmo saco. E se a gente quiser dizer que não, nós teremos que nos admitir. Porque a natureza do homem é má, é perversa desde o seu nascimento. Davi disse isso muito bem no Salmo de número 51, quando ele diz: em iniquidade fui concebido e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele não estava dizendo que a mãe dele era uma pessoa indigna, porque não, a mãe dele era uma pessoa digna.
Só que era gente de carne e osso. E o que ele estava dizendo é aquilo que existe no homem, desde que o homem está na terra e desde que entrou o pecado no mundo. Outra coisa importante é que o descrente ignora a justiça de Deus para estabelecer a sua própria. Romanos 10:3 diz: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o homem que não conhece a Deus, ele muitas vezes se tem na conta de justo. E ele procura apresentar-se até diante de Deus como uma pessoa digna. Por quê? Porque ele se esforça, porque ele ou tem uma religião, ou porque ele tem bons princípios, porque ele foi bem educado. Então, ele procura fazer o melhor. Mas a Bíblia diz que essa justiça diante de Deus é esterco. Não tem nenhum valor para Deus. Porque Deus não se deixa iludir com a minha, a sua, a de quem quer, a boa vontade de quem quer que seja, a boa intenção. As pessoas bem intencionadas vão para o inferno, independente de serem bem intencionadas. O que leva a pessoa para o céu, o que salva a pessoa, não é o que ela busca ser, ou quer ser, ou pensa que é aquilo que Jesus é e faz com que a pessoa seja por meio dele. A justiça de Deus não é que eu busco através dos meus méritos, é que me é imputada gratuitamente através de Jesus. Eu não sou justo, mas porque eu creio em Jesus, a justiça dele me é imputada, me é atribuída, não por mérito, mas por graça, pela fé no sacrifício que ele fez por mim. Ele deu a vida dele por mim, ele morreu por meus pecados, ele sofreu a condenação que eu deveria sofrer, e por isso eu sou livre, eu sou uma nova criação a partir daí, também através da sua ressurreição. Assim, você não deve ser íntimo de quem não tem Jesus, é descrente, é um falso crente, pela primeira razão: a justiça e a injustiça não têm nada em comum. Muito bem, mas você não deve ser íntimo de quem não tem Jesus, é descrente, é um falso crente, pela segunda razão: a luz e as trevas não têm comunhão. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nós nos damos muito bem. A gente costuma ouvir isso de pessoas que estão amando um descrente. Seja você homem em relação à mulher, seja você mulher em relação ao homem. Mas a Bíblia diz que não há comunhão. Não há comunhão entre a luz e as trevas. E não precisa ser nenhuma pessoa super inteligente para saber isso. Ou um lugar é bem iluminado, ou então ele está em trevas. E não pode haver trevas e luz no mesmo lugar. Onde há trevas, quando a luz chega, as trevas vão embora. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do amor de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, é o reino de luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, não há compatibilidade, não há possibilidade de uma união adequada entre um crente com um descrente. Em 1 de João capítulo 1, nós ficamos sabendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Não há nenhuma possibilidade
de qualquer tipo de treva em Deus. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele é luz, nele não tem trevas. Se eu ando nas trevas, eu não posso andar com Ele, porque Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Então, para andar com Deus, tem que andar na luz. Para andar com Deus, você tem que abandonar a treva ou as trevas que há em você. Você tem que mudar de vida, você tem que ter uma atitude. Não é ter uma atitude, você tem que se arrepender, se converter e deixar Jesus mudar a sua vida. Não é você que muda, é Ele que muda. Então, se você não passar por essa mudança que Ele opera em você, então não há como você dizer, eu ando com Deus. Você pode até dizer, mas a Bíblia diz que você não anda. Se você quer andar com Deus, tem que andar na luz, tem que praticar as obras da luz, tem que fazer aquilo que é característica da luz. Toda bondade, toda verdade, toda santidade, pureza e honestidade, justiça, tudo isso é luz. Mas a mentira, o engano, a fraude, a corrupção, a impureza e toda sorte de coisas más caracterizam as trevas. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu sempre disse aqui muitas vezes, se a gente vai andando onde há luz e de repente você entra num lugar onde não há luz, você descobre imediatamente que você saiu da luz porque você entrou em trevas. E se você é da luz e você entrou por um caminho de treva, você vai sentir logo que ali não tem luz e você vai correr e voltar para a luz. Como é que se volta para a luz? Aquele que, ou por negligência, ou porque marcou bobeira, ele se viu nas trevas. Epa, esse caminho não é o meu. Senhor, acabei de pecar, acabei de fazer o que não devia, tem misericórdia de mim, me perdoa, e você volta para a luz. Agora, se você é da luz, sai para as trevas e gosta das trevas, isso só revela uma coisa: você não estava na luz e nem conhece o que é luz. Porque se você gostou das trevas, isso mostra que você nunca conheceu a luz. O ódio caracteriza as trevas. João diz assim: quem afirma na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Eu ando com Deus, mas não consegue perdoar a pessoa, tem ódio, tem vontade de ver a pessoa morta, tem vontade de ver a pessoa destruída. Que é isso? Isso é coisa do diabo. Isso caracteriza as trevas. Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa que há algum tempo se viu traída pelo esposo, e o esposo aprontou, arrumou outra mulher, e quando essa pessoa, 6 anos depois, se encontra com ele numa cerimônia, a pessoa que encontrou, que foi traída, é crente, e ela se encontrou com o esposo numa cerimônia, e ela se viu necessitada de estar do lado dele, e ele procurou ser gentil com ela,
Você vai dizer, mas ele aprontou. Aprontou. Mas ela estava numa situação em que ela não podia fazer o que ela fez. Ele procurou ser gentil e procurou agir como qualquer pessoa agiria. Ela simplesmente passou batida, isso dentro de uma igreja, e saiu. Em várias ocasiões em que ela teve que estar com ele por uma conjuntura familiar, ela mostrou o ódio e o ressentimento que ela tem no coração. E a gente fica pensando, onde está o perdão? Ah, mas ele aprontou. Está certo, aprontou. Mas, meus irmãos, esse tipo de atitude é atitude de treva. E quem tem uma atitude semelhante a essa está nas trevas. Ah, eu conheço Deus, mas está nas trevas. Deus não tem comunhão com quem está nas trevas. Vai ser uma pessoa amarga, vai ser uma pessoa revoltada, vai ser uma pessoa realmente de mal com a vida e de mal com Deus. Ah, não, com Deus não. Não. Você pode estar numa igreja, pode estar onde estiver, você está fingindo e parecendo que está tudo bem, mas não está bem. Se você não consegue amar, não consegue perdoar quem quer que seja, você não está bem com Deus. Isso é treva. O ódio caracteriza as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Outra coisa, a prática do mal caracteriza as trevas. Jesus disse, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Por que a pessoa gosta das trevas? Porque ali ela se mantém oculta, ali ela consegue fazer o que ela gosta de fazer e ninguém cria problema para ela. Por quê? Porque todo mundo que está ali onde ela está é das trevas. Mas ela não quer estar com a luz, ela não quer estar onde está a luz, onde há filhos da luz, porque vai haver um contraste entre o que essa pessoa faz e aqueles que estão na luz. Então Jesus disse, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então não caia na tolice de pensar que você pode se unir a um incrédulo e que vocês vão se dar muito bem. Você vai se dar muito mal. É uma arapuca que o inferno está armando para você, por razões que ainda vamos ver. Assim, você não deve ser íntimo de quem não tem Jesus, é descrente, é um falso crente. Pela segunda razão, a luz e as trevas não têm comunhão. Mas você não deve ser íntimo de quem não tem Jesus, é descrente, é um falso crente. Pela terceira razão, não há harmonia entre Cristo e o maligno. Que harmonia entre Cristo e Belial? A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Belial é um nome que se dá ao diabo, ou aos que são dele. Então, como pode Cristo e o diabo estar de acordo? Não há acordo entre Cristo e o diabo. Em João 8, 41 a 47, Jesus trava um diálogo, já trouxe isso aqui para vocês muitas vezes. Jesus disse assim: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram em nós, não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam,
Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, vocês não creem em mim. Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Veja como Jesus deixou claro: quem ouve a palavra de Deus é de Deus, quem não ouve a palavra de Deus não é de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai levar aquele que ouve ou a se ajustar a ela ou a rejeitá-la. Quem rejeita é porque quer continuar vivendo a parte da palavra de Deus. Jesus chamou essas pessoas de filhos do diabo. Também não há união entre Cristo e o maligno propriamente. Vamos ver que Jesus disse um pouco antes de ir à cruz. João 14:30, ele diz: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, diz a outra versão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vem aí o príncipe deste mundo. E Jesus chegou a dizer em outro texto que aquela hora era uma hora das trevas. As trevas iam prevalecer. Em que sentido? Era um momento que ele tinha que viver, porque ele tinha que ir à cruz. E para ele ir à cruz, ele teria que ir através das trevas. Deus ia se valer de pessoas envoltas em trevas para levar Jesus à cruz. Seria com a permissão de Deus que isso seria feito. Mas quem faria esta obra seria os que estavam nas trevas. Então, Jesus disse: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo através de Judas, vindo através de uma turba que começaria a gritar: crucifica, crucifica-o, crucifica-o. Mas ele diz: ele não tem nenhum direito em mim. Jesus iria à cruz por causa dos nossos pecados, mas o diabo não encontrou um espaçozinho nele. Ele podia ter se defendido, podia ter dito: não é assim. Ele não se defendeu, ele aceitou a culpa que não era dele, mas era minha, era sua, porque ele veio para isso. Mas nele não havia pecado, não havia dolo algum, diz a palavra de Deus. Por isso, ele era o Cordeiro perfeito que podia morrer no nosso lugar. Os planos de Cristo são opostos aos que têm o maligno. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão aqui, pelo contexto, podemos ver, Jesus está falando do diabo. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Ao contrário, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Assim, os objetivos do que vive nas trevas é totalmente oposto ao que vive na luz. Assim, você não deve ser vítima de quem não tem Jesus, é descrente, é um falso crente. Pela terceira razão, não há harmonia entre Cristo e o maligno. Mas você não deve ser íntimo de quem não tem Jesus, é descrente, é um falso crente. Pela quarta razão, nada há em comum entre o crente e o descrente. O que há de comum entre o crente e o descrente? O crente que se casa com um descrente
ou com o incrédulo não se dá bem. Quem é que diz isso? É Deus. Onde ele diz isso? Em Êxodo 34:12. O Senhor diz assim: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-los a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. O que o Senhor está dizendo aqui é que a maneira de viver de uma pessoa que não é do Senhor é totalmente diversa daqueles que são do Senhor. E alguém vai dizer, mas por que é que sempre parece que prevalece a influência do mal? Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza má. Essa natureza é anulada pelo Espírito de Deus que vive em nós, pelo poder de Deus que vive em nós e que mantém a nossa carne, a nossa natureza má, sob domínio do Espírito. Mas, quando nós vivemos de dia e de noite, na companhia de uma pessoa que tem hábitos totalmente diferentes daquele que nós temos e que gostaríamos de continuar tendo, a tendência é você ir abrindo mão de seus valores. Você convive com aquela pessoa e se você amar essa pessoa, então você está frito. Porque aí você vai querer agradar a pessoa, vai querer fazer o que ela quer e ela se torna mais a pessoa principal da sua vida. Eu ia falar uma coisa aqui importante, mas ia falar de televisão. Eu nunca disse para vocês que vocês não deviam ouvir televisão. Aliás, já disse isso uma vez, depois eu mudei de ideia. Não falei mais assim, e eu entendi que não era assim que tinha que fazer. Você quer ver televisão? Até porque você não pode evitar de ver. Muitas vezes você, sem querer, você vê uma coisa que você não quer ver. Mas você quer ver novela? O que novela tem? Toda novela tem, no mínimo, um trio amoroso. Tem um nome que dá isso, como é que chama? Triângulo amoroso. Tem um casal e mais uma terceira pessoa que surge para bagunçar o coreto do casal. E para dividir, para separar. E muitas vezes as pessoas se veem assistindo a novela e torcendo para o lado errado. Você há de admitir que se você já viu novela, você já fez isso. Você chegou até a ficar muito mais propenso a apoiar a pessoa que está errada. Ela é mais carismática, ela se passa por boazinha, mas ela está fazendo um estrago. Ela está dividindo pessoas, está dividindo casamentos, está atrapalhando. Mas você vai vendo isso e você vai se acostumando. Isso é natural, todo mundo faz, todo mundo erra. É aquele caso dos adolescentes que hoje dormem na casa de suas namoradas com o consentimento dos pais. Antigamente não era assim, mas agora todo mundo faz. Isso mostra como é que as trevas vão entrando. Elas vão entrando de maneira subreptícia, vão entrando assim de maneira subliminar na sua vida. Elas vão invadindo e de repente você está acostumado com determinados valores que não são os valores de Deus, ensinados por Ele na sua palavra. Você já foi, você já se envolveu. Tudo por quê? Por causa da influência de alguém que convive com você. E não é só você conviver com uma pessoa, com marido e mulher, mas qualquer companhia, qualquer influência, e a própria televisão é treva. Pode não ser treva o tempo todo,
Tem muitos programas evangélicos, alguns bons, outros só Deus sabe. Mas, bem, vamos para ver. A união de um crente com um descrente traz dores. Números 33, 35 diz assim: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos, espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra que vocês irão morar. Então, ou das duas, uma, você tem uma atitude drástica com relação ao ímpio, às pessoas que praticam a impiedade, às pessoas que são descrentes. Eu já disse aqui, você não tem que tratar mal as pessoas. Eu estou falando de uma comunhão íntima, estou falando de um relacionamento íntimo, onde essas pessoas influenciam a sua. É isso que nós estamos falando. Por isso estamos falando também de casamento, estamos falando de namoro. Então, depois outro texto diz que o incrédulo induz o crente ao desvio. Automaticamente, Deuteronômio 7, não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. O que são esses falsos deuses? Você hoje, dificilmente, eu sei que idolatria continua existindo, mas nem sempre a idolatria é um ídolo construído com as suas mãos. A idolatria pode ser algo que você idolatra, pode ser uma pessoa, pode ser algo que você faz e gosta, que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Tem pessoas que idolatram carro, idolatram um tipo de jogo, um tipo de divertimento. Tem gente que é vidrada em videogame e não sai daquilo para nada. É capaz de virar à noite, ou então a própria internet. Nem a pessoa vira à noite ali e no outro dia não é nada, não está em condição de fazer nada. Mas, então, tudo isso também é um ídolo. A união do crente com o descrente traz sofrimento. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, se casarem com eles e eles se associarem com eles, estejam certos que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. O que Deus está falando é o seguinte: olha, eu vou desamparar vocês, eu não posso habitar com vocês se vocês estão se envolvendo com pessoas que fazem o que eu não quero, não planejei para vocês. Vocês vão ficar sozinhos. Deus é luz e nele não há trevas. Se nós nos misturamos com as trevas, ele não pode estar agindo em nosso meio. Assim, o incrédulo se torna adversário do crente ao se unir a este. O texto diz assim em Juízes 2: o anjo do Senhor subiu a Gilgal, de Gilgal a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os seus deuses serão uma armadilha para vocês. Quando você se une a uma pessoa que o Senhor diz para você não se unir, você está se casando com um adversário. E ele vai se tornar um adversário. Pode ser que ele diga exatamente o contrário, pode ser que na mente dele ele nem queira fazer isso, mas é isso que ele vai fazer.
não há acordo, não há comunhão de luz com as trevas. O casamento com o incrédulo leva sempre o crente fraco ao desvio. O tempo já foi, mas eu estou acabando. No 5º ano do rei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Aqui mostra como uma pessoa se une com alguém de uma outra família que faz o que o Senhor reprova. E o resultado é que a tendência, se essa pessoa não é firme, primeiro, se um crente se envolve com uma pessoa descrente, já é evidência de que ele não é um crente que pauta a sua vida pela palavra de Deus. Senão ele não faria isso. E a tendência dele vai ser se desviar, como aconteceu aqui. O crente é negativamente afetado pela família do incrédulo quando se casa com esse, se a família é de incrédulo. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Por que ele fez o que era mal? Porque ele fez o que o Senhor reprova? Porque casou com uma mulher que era da família de alguém que não conhecia o Senhor. A associação do crente com o incrédulo pode levá-lo à ruína. Segundo Crônicas 20, posteriormente Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias. Os dois eram reis, um reinava no norte e outro no sul. Posteriormente Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes, depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber. Eliezer, filho de Dadova, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Deus não põe a bênção dele quando você se une, se envolve com pessoas ímpias. Por isso que você não pode ser íntimo de quem não tem Jesus, é descrente, é um falso crente. Para terminar, a quinta razão: não há consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Nós somos santuário. Nós somos santuário. Nós aqui, que estamos reunidos aqui, somos o santuário de Deus. Não é esse prédio, não são as paredes, somos nós. De acordo com o Novo Testamento, quando nós nos reunimos, podemos nos reunir em qualquer lugar, no meio da rua. Se somos o povo de Deus, nós nos tornamos o templo onde o Senhor está. Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou saltar o próximo verso que diz a mesma coisa. Vou para o santuário agora como indivíduo, Isaías 1 Coríntios 6, 19. Aqui o santuário é o seu corpo, é o meu corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Então, Deus promete e prometeu e disse que habitaria entre nós e habita em nós. Ele habita individualmente em cada pessoa que é dele, que tem Jesus. Por isso, eu e você não podemos
nos juntar com uma pessoa que não tem esse mesmo relacionamento com Deus. Não há consenso então entre o templo de Deus e os ídolos. O texto diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Para concluir, e concluir rápido, alguém pode perguntar: bom, e agora? Eu me casei, existem duas possibilidades: você ter se casado quando você e o seu marido eram incrédulos, e aí? Não vai separar do seu marido não, porque a Bíblia diz que não é para fazer isso. Um se converteu, agora viva como Deus quer, paute a sua vida pelo que é correto, até que Deus faça a obra no coração dele. Se não fizer, mantenha-se firme no Senhor. A Bíblia diz que o cônjuge incrédulo pode vir a ser transformado pelo procedimento. No caso, o texto fala das esposas. Elas vão ter que andar pianinho, vão ter que ter um comportamento que derrube tudo aquilo que o ímpio pratica. Mas ele só será convencido se a esposa tiver um comportamento que realmente ele não consiga sobreviver a ele, no bom sentido. Você vai derrubar o mal através da prática do bem. É isso que a Bíblia ensina. Então, faça o seu papel de esposa, faça o seu papel de esposo, se é o seu caso, viva como Deus quer, e através do seu comportamento, o seu cônjuge vai ver que realmente Deus está em você, e ele vai saber que, e se você não abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu para você. Agora, se você ainda não se casou, meu irmão, sai fora, sai fora. Ah, mas eu amo profundamente. Olha, é uma escolha que você está fazendo, mas depois diga que eu não avisei. E eu tenho avisado aqui muitas vezes, de muitas maneiras: sai fora, sai fora. É fria, é gelada. Viver com crente não é coisa fácil. Viver com incrédulo é uma miséria. Quando eu digo viver no crente não é fácil, porque a vida a dois não é uma coisa muito fácil. Mas também não tem que ser ruim. Se os dois andam na luz, deve ser a coisa melhor do mundo. O casamento só não é legal quando um não vive a palavra, ou quando os dois não vivem. Aí o negócio dança mesmo. Aí o negócio vira, só Deus sabe. Então, concluindo, dá esperança para quem ainda não selou nenhum compromisso com o descrente. O texto diz: portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras. Isso antes de casar. Depois que casou, a Bíblia diz que é para não separar. Se você casou, agora aguenta firme até o fim. Vai sofrer? Vai. Põe a boca no pó, se humilhe e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou falando daqueles que casaram sabendo, não estou falando de você que tem um cônjuge descrente, porque você se converteu depois. Estou falando daqueles que, sabendo disso, se uniram a um descrente. Então põe a sua boca no pó, diz lá em Lamentações de Jeremias. Põe a sua boca no pó e busque. O texto diz: quero buscar a memória aquilo que me pode dar esperança. E o meio é você se humilhar e pedir a Deus misericórdia. Ele pode ter misericórdia de você. Se houver santificação, o Senhor promete: eu os receberei, lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para isso, não devemos nos colocar em julgo desigual com descrentes. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Eu espero que a ficha caia, se ainda não caiu, para alguns, e que você entenda
Gente, entendam o seguinte: nosso dever é amar os descrentes, é orar pelos descrentes, é buscá-los para que eles se arrependam, se convertam. Agora, isso não significa que eu vou levar ele para morar comigo, não. Não significa que eu vou casar com um descrente, não significa que eu vou casar com uma pessoa, vou ter uma sociedade com um descrente. É fria, é gelada, sai fora. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém.